E hoje tem Flamengo e Chapecoense às 9h30 da noite. Temos aqui esse corte do jogo aberto da Band. Temos aqui informações do Almada, galera. O Almada disse sim ao Mengão. Que beleza, hein? Que baita contratação. Vou trazer aqui para vocês esse corte do jogo aberto e também da ESPN Brasil com muitas informações. Cola no vídeo até o final, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Primeiramente, quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição. Como créditos, se você apoia, se você está feliz aí com a contratação do Almada, comente e fala, sim, eu tô feliz. Valeu, galera, deixa aqui nos comentários o seu palpite para Chapecoense e Flamengo. Fala aí, Renata Fã. Do Verdão é o Flamengo. Vai enfrentar outro Verdão, é a Chapecoense, fora de casa, jogo lá na Arena Condá. E a grande notícia é o retorno de Arrascaeta, depois de tanto tempo. Uhul! Arrascaeta top! A intertemporada foi positiva. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e até um troféu simbólico no torneio de Algarve, em Portugal. O tempo sem jogos oficiais serviu para achar soluções dentro do próprio elenco. O destaque é Samuel Lino. O atacante, que não teve um bom ano em 2025, vive dias bem melhores. Sabemos que principalmente o Lino é um jogador que pode e faz muito bem no corredor do lado esquerdo ou do lado direito se for necessário. Nos últimos amistosos, ele foi utilizado ocupando espaços no meio de campo e correspondeu com 2 gols e 5 assistências. Motivos de sobra para manter a vaga no time titular. Foram mais de 50 dias. Hoje o Flamengo retoma o calendário oficial contra a Chapecoense em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que 6 dos 9 atletas que estavam à disposição das seleções na Copa do Mundo voltaram a ser relacionados. A principal novidade é a Arrascaeta. Antes mesmo da paralisação, o meia já era desfalque, se recuperando de 2 lesões: clavícula e panturrilha. No banco de reserva. Seguem como desfalques Léo Ortiz, que realiza trabalhos de fisioterapia, Lucas Paquetá, que passa por reforço muscular, e Luiz Araújo, diagnosticado com uma lesão no joelho esquerdo. Além de De La Cruz, que não foi relacionado por conta da grama sintética, e Carrascal suspenso. Do outro lado, a Chape vai reencontrar o torcedor na Arena Condá com mudança na equipe principal, depois da derrota contra o Bahia por 2-0 na sexta-feira. A novidade é na lateral direita, com a saída de Marcos Vinícius e a entrada de Everton. Ítalo, que também iniciaria a partida, se tornou baixa de última hora. O atacante de 23 anos está sendo negociado com o futebol da Coreia do Sul e por isso não joga hoje. Com apenas 9 pontos, a Chape amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo, com 34 somados, é o segundo colocado e segue na busca de alcançar o Palmeiras. Fla e Chape entram em campo às 9h30 da noite em Santa Catarina. Falar um pouco do Flamengo, esse vice-líder que quer arrebentar nesse segundo semestre, já está fora da Copa do Brasil, mas muito inteiro no Campeonato Brasileiro, hein, Cicinho? Exatamente. E agora, com essa intertemporada aí, né, a gente acredita que os jogadores vão retomar o seu bom futebol, né? O Flamengo ainda vai ter algumas ausências, mas é a equipe para bater de frente com o Palmeiras. Nós falávamos no início, né, da temporada sobre esses 2 favoritos, até por questões financeiras e também por peças que tem. O Flamengo, acredito que até tenha um melhor elenco do que o Palmeiras, né, mas assim, precisa mostrar mais futebol. Então, agora já não tem mais desculpa. Se falava em desculpa, daqui a pouco tem a Copa do Mundo, o segundo turno, então vamos ver se o Mengão chegou realmente. Tem tudo para voltar a ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Agora, Ronaldão, o Flamengo, a gente sempre exalta aqui o elenco. E ele tem alguns desfalques, mas tem essa volta do Arrascaeta, que é um jogador que faz a diferença, que muda a dinâmica do... A gente vê que o Flamengo, quando ele está em campo... E a gente viu a falta que o Arrascaeta fez também, sabe para quem, né?
para a seleção do Uruguai, que não conseguiu fazer nada sem o Arrascaeta. Jogadas mais bem trabalhadas, ele se apresenta na bola parada, faz gols, é um jogador decisivo e pode ajudar muito nesse segundo semestre. É o que você falou, tem muita cobra ali no mesmo lugar, mas o treinador já está ciente, já consegue mudar o time. Com algumas ausências, ele consegue colocar o time em campo. Tem matéria-prima para isso. O Arrascaeta também no Mundial machucou, mas já está voltando para jogar. Cara, como que os caras analisam, né? Tem muita cobra no Flamengo, porque tem muito craque junto, muito jogador bom junto, jogador caro. Agora no Corinthians, se fosse a mesma situação, aí não seria cobras. Daí seria... Tem muito craque no Corinthians, né, cara? Olha só como que os caras transferem, né, a responsabilidade, como que eles gostam de cutucar o Flamengo, né? Por que isso, né, cara? Fala assim, ó, o Flamengo tem o melhor plantel, o melhor elenco e pronto, tem só jogador bom. Pra que falar que tem muita cobra, né? Isso daí é uma provocação de graça, né? Pra que isso? Ficou muito tempo afastado, então é um time que tem peças. Dependente de outras equipes, o treinador já está ciente do que fazer, com muitas peças boas, assistindo. Não é aquela peça recondicionada, não é peça original. Então o Flamengo tem tudo isso aí para voltar a brigar pelo título. Eu penso assim, né? Agora, Edu, está preocupado com o Flamengo, a ascensão que ele pode ter a partir de agora? Não, claro que temos que estar, porque o Flamengo é um time realmente que tem jogadores de qualidade, que pode chamar a responsabilidade, como o Arrascaeta retornando agora. Eu acredito eu que muito mais preparado do que ele estava antes da lesão, porque teve esse tempo para treinar. Né? Você pega o Leonardo Jardim dando mais oportunidade para o Samuel Lino, crescendo no Flamengo também. Então é um time, sim, com certeza, que vai brigar juntamente com o Palmeiras até o final. E terá desfalques como Léo Ortiz, o Luiz Araújo... Mas é muito forte sempre o Flamengo, a Chape que se cuide, porque agora... Galera, agora temos aqui esse corte do Sport Center da ESPN Brasil com muitas informações, cara. E o Pedro traz aqui o sim do Almada para o Flamengo. Olha que maravilha, galera. Eu até enrolo a língua para falar, cara. Tamo junto, galera. Vamos lá pro vídeo. E o Flamengo vem logo atrás. São 7 pontos para lembrar a distância. Palmeiras 41, Flamengo 34. Flamengo enfrenta a Chapecoense. Pedro Henrique Torres chega aqui também para trazer as informações. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. A diferença, ó, o Vlad lá num frio, numa chuva e o Pedrão com aquele céu bonito do Rio de Janeiro. Bem-vindo, amigo. Bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Beijo grande para você, beijo Mari, beijo Jailson, beijo para todo mundo, beijos e abraços. Pois é, o calor tá dando a pinta aqui novamente. Não sou tão forte de calor, não. Estou bem longe disso, mas deu a pinta aqui novamente um calorzinho no Rio de Janeiro. E o Flamengo vai jogar provavelmente com neblina, com chuva. São as condições nesse momento dos companheiros que até estão por lá, relatam em Chapecó, onde volta, enfim, a disputar o Campeonato Brasileiro depois de uma longa paralisação. O último jogo do Brasileiro do Flamengo, 30 de maio, contra o Coritiba no Maracanã, 3-0. E agora o Flamengo volta a campo contra a Lanterna Chapecoense, tem 9 pontos em 18 jogos. O Flamengo, como você disse, vem logo atrás, não tão logo assim, né? 7 pontos de distância para o Palmeiras, mas tem um jogo a menos, então é importante já tentar recuperar terreno o quanto antes. A boa notícia para o técnico Leonardo Jardim é que Arrascaeta está de volta, está disponível depois de quase 3 meses, uma ida frustrada à Copa do Mundo, né? Ele teve aquele problema na clavícula, também machucou, lesionou a panturrilha, questão muscular durante a Copa do Mundo. Não atuou pelo Uruguai, que acabou fracassando também na Copa do Mundo. Então a Arrascaeta volta como opção no banco de reserva, são quase 3 meses, último jogo 29 de abril contra o Estudiantes, quando ele fraturou a clavícula. Então vamos ouvir o retorno desse camisa 10, o Arrascaeta. Ele falou um pouquinho sobre essa sua expectativa e esse retorno depois de todo esse tempo. Voltar para brigar lá em cima, lá na frente. A gente sabe que esses 3 pontos são muito importantes, voltar desse parate. A gente sabe que a vezes é um pouco difícil, mas temos que estar muito focados nisso. Os meninos também estão treinando bem, assim que vamos confiar para esse jogo. Que beleza, hein, cara? Que beleza. Tá, então, a Arrascaeta confiante para esse jogo. Lembrando que desfalques para essa partida o Flamengo tem de fato Léo Ortiz,
O Paquetá e Luiz Araújo, todos se recuperando de lesões. O Carrascal está suspenso. Léo Ortiz faz 53 dias que ele se lesionou, galera. Isso porque foi uma lesão na coxa, tá? E até agora não voltou. Tem mais 2 jogos para cumprir depois daquela expulsão contra o Palmeiras, a derrota de 3-0 no Maracanã. E o De La Cruz não atua em campo sintético como é o gramado da Arena Condá. Então fica fora. O técnico Leonardo Jardim ainda tem um cardápio vasto para utilizar também. E pode ter mais gente ainda daqui a pouco, Glaucia, porque a gente vinha falando nos últimos tempos aí, o Almada deu aval. Então ele deu aval para a transferência se concretizar. Já tinha um alinhamento verbal com a parte do jogador e com o Atlético também. Agora o Flamengo parte para o acerto final com o Atlético. Monta aí esse meio-campo melhor das Américas, ó. Jorginho. Aí você pode pôr Érico Pulgar se você quiser, Saúl, tem De La Cruz que nunca joga. Aí você tem Everton Araújo, você tem Arrascaeta, Lucas Paquetá, Almada, você tem... Cara, que meio campo é esse, galera? Minha Nossa Senhora, cara, que time é esse? Meu Deus do céu. Almada, Arrascaeta, Jorginho jogando junto, já pensou, cara? Que é isso? E Lucas Paquetá. Que é acerto final. Condições de pagamento, como tudo vai se dar, eles mantêm em sigilo ainda os valores da negociação, mas o que a gente sabe é que é uma proposta superior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos, feita pelo River Plate. Então o Flamengo mais bem parado na jogada, agora naquela questão de finalizar toda a negociação por conta de prazo de pagamento, cláusula daqui, cláusula de lá. Então o Almada deu aval para voltar ao Rio de Janeiro, o Flamengo está ciente disso. Que top. Pedro, a gente brincava ontem aqui, né, que esse era um detalhe importante para a vinda do Almada. Você até falou, precisa ver com a esposa, com a família. Então, com certeza, ele fez aquela coisa. Eu quero ir, eu posso ir, e aí vem o aval. O Pedro sabe bem, né? Quem deu o aval, tá dado o aval, Pedro, dessa vez, foi da senhora Almada. Foi ela que deu o aval. Com certeza. A gente só fala sim, senhor, e o resto elas tocam, elas mandam. Com certeza, né, cara? E outra coisa, né, ela analisou, né, falaram pra ela, ó, o Flamengo é assim, assim, assado. Cara, vamos, bora pro Rio. Boa, a história é essa, o aval já tem, o sim de casa já tem, agora é só acertar esses outros detalhes todos que o Pedro passou pra gente. Valeu, Pedro, obrigada, amigo, ótima sequência aí pra você, pra nossa equipe, trazendo as informações do Flamengo que enfrenta a Chapecoense. Vamos dar uma relembrada nessa tabela de Campeonato Brasileiro? Bora. Precisa retomar, né, gente, porque, olha... Eu não sei vocês, mas eu vou esquecer de tudo. Mas vamos retomando. Nós estamos ainda naquele looping, né, Jailson? Isso aí. Ó, 41 pontos para o Palmeiras na liderança, o Flamengo vem na sequência com 34. Fluminense aparece depois na terceira colocação com 32, aí Red Bull Bragantino 30, Atlético Paranaense também, Bahia também com 30, Coritiba aparece na sequência com 27, depois São Paulo, Botafogo e Galo, 25 pontos. Esses os 10 primeiros colocados. O Palmeiras que tem esse desafio contra o Coxa, que está ali no bololô, né, brigando também para subir um pouquinho, quem sabe colar aí nesse G5, que acaba ampliando para G6, G7, vai ampliando, mas enfim, um Coxa de melhor campanha. E o Flamengo enfrenta a Chapecoense, que é a última colocada, 9 pontos ainda, enfim, olhando enfrentamento por enfrentamento, embora fora de casa, para o Flamengo é uma situação um pouco melhor. A situação desse campeonato é que com a vitória do Palmeiras em cima do Flamengo, em pleno Maracanã, o Flamengo não pode mais perder pontos, principalmente contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. Mesmo jogando fora de casa, né? Esse é o ponto que chegou o campeonato. Então, mesmo ainda na virada do turno, né? Mas o Flamengo agora contra a Chapecoense, de fato, tem que conseguir conquistar a pontuação para ali encostar. Só um ponto que vale a gente falar é que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Ainda em relação ao Palmeiras. Tem essa distância de 7 pontos, mas tem um jogo a menos. Mas não muda muito, não muda muito a configuração. O Flamengo, de fato, precisa conseguir conquistar o resultado contra a Chape. E em relação a Palmeiras e Coritiba,
O Coritiba aqui, de fato, como o Vlad falou, né? Surpreendente. Joga na menos parte contra o Mirassol, fui só dar uma olhada, porque se já é difícil lembrar de um monte de coisas... joga menos contra o Mirassol. Mas na parte de cima da tabela, provavelmente, mesmo jogando em casa, vale a gente lembrar que o Seabra teve aquela questão com o Vasco, né? Durante essa Copa do Mundo, essa parada e a aproximação ali, a tentativa do Vasco de levar o treinador do Coritiba, que conseguiu montar a forma de jogar, né? Jogar no contra-ataque. Tanto que o Coritiba, como visitante, vai melhor do que como mandante. Porque, como visitante, deixa a bola com o seu adversário e consegue ali acionar. Breno Lopes, o Josué, muitas vezes baixando para fazer os lançamentos, a transição rápida com o Breno Lopes e com o Pedro Rocha. Então vamos ver como vai ser o jogo hoje. Eu acredito, sinceramente, que o Coritiba vai dar bola pro Palmeiras. Vai lá, Palmeiras. Que já é uma situação que o Palmeiras faz com o Abel Ferreira. Então, eu acredito, até pro Coritiba ficar mais confortável, eu não duvidaria de dar a bola pro Palmeiras e tentar sair no contra-ataque, mesmo jogando dentro de casa, porque é o seu modelo de jogo. Perde consideravelmente. A 18ª rodada do Brasileirão, antes da Copa do Mundo, né? O Flamengo venceu o Coritiba por 3-0 e o Palmeiras empatou com a... Empatou não, né, cara? Teve o erro de arbitragem, né? Teve o gol anulado da Chapecoense nos últimos segundos de jogo, né? Um gol legal, anularam um gol legal da Chapecoense contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras. Infelizmente, daí, né? O Palmeiras venceu por 1-0 a Chapecoense, né? Sem o Pedro Rocha, né? Até porque o Renato Marques é mais referência, né? Exatamente, perde consideravelmente. Mas essa tentativa de você aproveitar também um Palmeiras desfalcado, né? Assim, é triste isso pro torcedor que enfrenta o Palmeiras, porque o Palmeiras desfalcaram entre Andréas, Arias, Marlon Freitas, Sousa, ainda tem uma galera ali, né? E é o Palmeiras desfalcado. Exatamente, a dupla principal titular ali da defesa, não tem o Giai, perde já também com o Giai daquele lado direito, falar de né? Jogador de Copa, Maurício Sousa e Arias, né? Exatamente, Maurício Gustavo Sousa e Gomes Arias, também. Gustavo Gomes, exatamente. Tá desfalcado, tá? Mas tá desfalcado, tá, poxa? Tá desfalcado, aproveita aí, porque na fila tem Paulinho, Vitor Roque, tem uma galera aí, né? Mas, enfim, essa configuração do Palmeiras, né, com o Marlon Freitas e com o Evangelista, e aí o Andréas mais deslocado pra direita e o Arias mais deslocado pra esquerda. Tô bem curiosa pra ver, né, como que vai ser essa dinâmica. E aí o Maurício meio que atrás do Sousa, enfim, o Sousa já correspondeu dessa forma, né? Quando o Abel precisou. O Abel, além de tudo, o Abel ainda tem muito conhecimento em poder mexer nessas peças dessa maneira, né? Assim, quando ele perde quase que todas as opções, ele consegue deslocar um jogador e ainda assim ter o resultado, né? Isso é muito interessante do treinador do Palmeiras. E aí com o Arthur, provavelmente, desse lado esquerdo, né? Que foi a grata surpresa, pegando a lesão triste do Piquerez. Então, acho que eu tô com o Jailson, assim, o Coritiba dando a bola pro Palmeiras e o Palmeiras buscando encontrar esses jogadores de frente. Tô bem curiosa para ver como que vai ser essa dinâmica. Pra gente arrematar, aproveitando até esse gancho de vocês, né, dos caras também à disposição ou não, que estavam em Copa e tudo, essa expectativa pro Arrascaeta, né, que também uma Copa frustrante, né? Foi lesionado, se lesiona lá mais uma vez, enfim, acaba não tendo minutos, não participando. Claro que a Copa do Uruguai também foi muito frustrante, mas acredito que para ele também essa retomada tem um outro peso, né, depois de tudo. Muito importante, ainda mais por conta da temporada passada, né? A melhor temporada da carreira dele. Nessa temporada ele claramente estava ali se preparando para a Copa do Mundo, acabou numa lesão boba, né? No final das contas, que é no meio-campo, ele acaba caindo em cima do ombro, e aí uma lesão grave. E aí, quando ele faz todo o esforço para conseguir chegar na Copa, se machuca novamente, não consegue ter minutagem. Então, importante, sim, importante até para ver qual vai ser, não de agora, né? Mas assim, para o Leonardo Jardim, conseguir observar as dinâmicas com o Arrascaeta, porque daqui a pouco, né, a gente falando de cavalaria, né? Imagina, com todo mundo à disposição. Sim, eu vou falar o que a gente já está falando há 2, 3 meses. Eu não sei escalar o time do Flamengo titular com todo mundo à disposição. E ainda numa possibilidade do Almada. Então, você pensa Almada, Arrascaeta, Samuel Lino, Paquetá, Jorginho, Carrascal, o Flamengo Pedro, vai ter um calendário até um pouco mais enxuto dos seus principais concorrentes, né? Não está na Copa do Brasil, é Libertadores e Brasileirão. Então, sinceramente, com todo mundo 100% à disposição, vai ser muito em cima do adversário, ao meu ver. De quem tiver melhor, óbvio, na ocasião. Isso é muito ótimo. Em cima da proposta do adversário, como ferir o seu adversário, porque é muita gente com qualidade para só 11 titulares. Pois é, diga lá, Mário. Tava
pensando, né, a brincadeira com o Pedro Henrique Torre, né, de ser a mulher do Almada dar o aval para essa mudança, para esse retorno para o Rio de Janeiro, por conta do Botafogo, né? E o Flamengo precisa só do aval familiar, porque financeiramente, assim, Ainda não tem um bom relacionamento com o beleza. Atlético de Madrid. Exatamente, isso conta muito, tem um bom E relacionamento. tem gente falando que o Flamengo não tem dinheiro. Cara, se o Flamengo não tem dinheiro, quem vai ter? Mas assim, ele segue dando recados, né, no mercado, porque o River queria, e aí o River não tem, além dessa Garantias. relação, não tem as O garantias. Atlético faz. Exatamente, aí o Flamengo fala, ó, então, eu tenho, sabe? Então aí ele continua ali se reforçando e também deixando os adversários locais ali também sem essas grandes peças. Tô curiosa pra ver quando ele chega, assim, pra mim, já falei ontem aqui, né, titular, e aí Leonardo Jardim que se vira. Leonardo Jardim que lute Que problema, esse né? povo todo. Quem não queria, né? Tem gente que não tem nem 11 pra escalar. Que problema. E esse homem aí com essa turma toda. Muito bem, meus amigos, que vídeo top! Espero que vocês tenham gostado. Ó, e daí você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Valeu, tamo juntos. Galera, a Almada já disse sim ao Flamengo, o Atlético de Madrid já disse sim ao Flamengo, os empresários também. Ou seja, agora só falta o Flamengo anunciar o Almada. A gente entende que isso vai demorar um pouquinho ainda, por causa dos trâmites, mas pode comemorar. Almada será jogador do Flamengo. Valeu? Por tudo que a gente ouviu aqui no vídeo com as informações. Bem, Flamengo e Chapecoense, onde assistir ao vivo, horário e escalações. O mando é da Chape, na Arena Condá, em Santa Catarina. Galera, veja bem, hein? Para você assistir o jogo ao vivo, você tem que morar em um lugar, veja bem, no Brasil, que a Globo transmita. Porque aqui onde eu moro, no Paraná, vai passar o jogo do São Paulo, não vai passar o jogo do Flamengo. Então, vou ter que assistir no Premiere. Beleza? Então, você já sabe, para assistir o jogo é na Globo, dependendo da região que você mora, ou no Premiere. Então, é isso. Prováveis escalações. Temos aqui a provável escalação do time da Chape, com Matheus no gol, Everton na lateral, Rafael Thierry, Eduardo Doma, Bruno Pacheco, Camilo, Bruno Matias, Giovanni Augusto, Enio, Marcinho e Bolassi, ou Bolassier, né? Cada um fala de um jeito. Flamengo do técnico Jardim, galera. Tá aqui, ó, o campinho do Mengão com Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric, Jorginho, Samuel Lino, Plata, Bruno Henrique, Pedro. Timaço, hein? Arbitragem, o árbitro Rafael Rodrigo Clay. Esse cara é um pesadelo na nossa vida, cara. Esse cara nunca apitou um jogo e foi bem no jogo do Flamengo. Nunca, cara. Ele sempre expulsa algum jogador. Isso tem que parar, cara. Isso tem que acabar, cara. Se esse árbitro expulsar um jogador do Flamengo hoje, cara do céu, aí, nossa, não quero nem pensar. Assistente 1 é do Paraná, Victor Hugo. Assistente 2 é a Leila Nayara, tá? Do DF, Distrito Federal. Quarto árbitro é o Magielson Lima Barbosa, também do DF. E o VAR é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas. Tomara que essa arbitragem não faça cagadas, erros. Tomara, galera. Tomara que seja um jogo limpo, tá? É o que eu torço. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Valeu, fui!